controle que você não tem. Tem uma frase do filósofo alemão Schopenhauer que diz: Deus dá as cartas, nós jogamos. Quando você olha para isso, você entende que Deus deu todas as cartas. E como num jogo de baralho, você sai com uma mão que as cartas não foram escolhidas por você. Você simplesmente joga com as cartas que lhe foi dada. O que difere a vida de um e de outro é a maneira como a gente joga, a desenvoltura como a gente joga. A gente não tem como escolher as cartas, mas a gente tem como decidir como jogar com as cartas que nos foram dadas. Você pode jogar bem ou jogar mal. Fazendo uma associação livre com o jogo de baralho, de buraco, por exemplo, você vem com algumas cartas. E aí você pode ser esperto o suficiente e pegar logo o morto. Só que também o morto são cartas que você não escolheu. Elas podem ser boas ou ruins, todas elas são boas. Como você joga? A decisão de como jogar é sua, só que as cartas já foram dadas. Você pode jogar muito bem e aí sujar uma canastra que estava limpa. Você pode pegar uma canastra que estava suja e limpar. Você pode ser esperto nas jogadas, inteligente nas jogadas. Você pode roubar ou ser íntegro. Ainda assim, as cartas lhe foram dadas. E a gente não tem controle sobre isso. O que nos cabe é aprender a jogar. É parar de ficar discutindo com as cartas que nos foram dadas. É parar de ficar discutindo que você pegou um morto ruim. Então você nasceu de um jeito e aí depois veio uma outra mão de cartas e aí você pode reclamar delas também. Reclamar da mãe, reclamar do pai, reclamar do marido, reclamar do filho, reclamar de uma nova possibilidade, reclamar do que a vida te traz, ou você pode jogar melhor. Aprender a jogar melhor. Parar de gastar tempo reclamando com o que a vida trouxe para você e jogar melhor. Porque tem gente que pega uma mão de carta muito ruim e faz uma jogada e ganha. Faz ponto pra caramba. Joga muito melhor do que o outro que veio com uma mão incrível e achando que o jogo tava ganho. Então aqui o que eu tô dizendo? Que a gente não tem livre-arbítrio nenhum e que ao mesmo tempo a gente pode tomar decisões e jogar melhor com o que eu tenho. Então é importante que a gente, fazendo essa analogia, a gente consiga perceber a nossa incapacidade em relação a algumas coisas, a nossa impotência em relação a algumas coisas. E quanto antes a gente tem aceitação sobre as coisas, antes a gente decide estudar mais, modificar a jogada, não tá funcionando desse jeito. Usar as cartas que vêm, porque cada hora que você pega uma carta, você não tem controle sobre ela. Nenhum controle. Aquilo foi embaralhado por alguém que não foi você. E a cada carta que você vai pegando é uma carta da vida. Então, esse jogo, essas cartas foram dadas pela espiritualidade, por Deus, e só nos cabe fazer bons jogos. Só nos cabe ser inteligente. Só nos cabe olhar e falar: como é que eu faço isso aqui melhor? Com o que eu tenho, o que eu posso fazer? Como é que eu posso reverter esse jogo de uma maneira o melhor possível? Porque eu não sei qual é a carta que vem depois. E eu posso ter sorte de pegar boas cartas e ainda assim sujar uma canastra limpa. E ainda assim perder. E ainda assim estragar tudo. Como eu posso não ter sorte e ainda assim fazer uma canastra que seja suja. Ou limpar uma canastra. Fazer muitos pontos. Não morrer com o morto na mão, aquele que não faz nada, não joga, tem 500 cartas, não faz nada com elas e o jogo acaba e o morto nem pegou o morto. Pra quem sabe jogar buraco, sabe o que eu tô falando. Pra quem não sabe, tem que pegar outras analogias, mas o jogo de cartas, basicamente ele tem as suas regras e a gente não sabe as cartas como elas vão vir. E então, quando a gente olha para a ideia de não tenho livre-arbítrio e não tenho, e ao mesmo tempo posso ter decisões de jogar melhor, de estudar mais, de refletir mais, de entender que as minhas cartas são aquelas, de entender que a vida é daquele jeito, que meu pai é daquele jeito, que minha mãe é daquele jeito, que eu tô no trabalho que eu consegui, eu posso jogar melhor naquele trabalho, eu posso fazer melhor naquele trabalho, eu posso abandonar aquele trabalho e ir para um outro. Se eu não tô no melhor trabalho, quem sabe me faltou disposição, me faltou conseguir ter habilidade naquilo.
porque eu estudei pouco, enquanto todo mundo estava estudando, eu estava farreando, eu estava namorando, eu estava tendo filho. Tem alguma coisa errada com isso? Nada, mas esse é o jogo, é a maneira como eu escolhi jogar. Mas as cartas estão sendo dadas a partir do jogo. E aqui eu dou 100% de certeza para você que você não tem controle, não tem livre-arbítrio, e ao mesmo tempo eu te dou 100% de autonomia para jogar o jogo como você quiser, decidindo como você quer jogar. Então, Andressa, a gente tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Eu devolvo essa pergunta para vocês. E eu diria que do mesmo jeito que você tem, você não tem, em 100%. Não é que é 50% de livre-arbítrio e 50% de controle. Não, é 100% de zero livre-arbítrio e 100% de capacidade de aprender a jogar melhor. As decisões são nossas. Como eu vou jogar esse jogo? O que eu vou fazer com as cartas que eu tenho? Com os coringas que eu tenho? Vou jogar meus coringas todo fora? Mas se eu vier só com coringa, eu também não tenho jogo. O quanto eu vou ter que entregar um pouco de carta pro outro para não morrer com tudo aquilo na mão? O quanto em alguns momentos eu também preciso fazer aquele jogo acontecer pro outro? Porque nunca foi sobre vencer o outro como no baralho, e sim sobre jogar bem com as cartas que me foram dadas. Aceitar a vida, aceitar as pessoas, aceitar meus pais, meus irmãos, meus filhos, minha condição. E daí a gente vê a vida de tantas pessoas vivendo extremamente bem, tendo nascido num lugar extremamente difícil, e às vezes um irmão na mesma casa não conseguindo jogar bem, tendo as mesmas cartas ou tendo às vezes cartas melhores, porque não conseguiu perceber isso, não conseguiu estar decidido e inteligente em jogar, em viver uma boa vida. Desse jeito, eu acho que isso fala por si só, isso explica. Eu não precisei de 1 hora para fazer uma explicação muito simples, porém, não é fácil. Então, assim como uma maratona, é simples, é muito simples. Um pé na frente do outro por 42 quilômetros. Simples, não é? É só pôr um pé na frente do outro por 42 quilômetros. Muito simples, mas não é fácil. Embora seja muito simples, precisa gerenciar a energia, precisa treinar, porque a musculatura não aguenta, precisa fazer o coração aguentar todo esse tempo, precisa gerenciar a sua mente, porque a vontade de parar, precisa suplementar, precisa ter disciplina para treinar por um tempo, porque ninguém sai agora correndo e corre 42 quilômetros. Então, embora seja muito simples, um pé na frente do outro. Então, uma maratona é correr por 42 quilômetros. Muito simples, um pé na frente do outro por 42 quilômetros. Mas embora seja simples, não é fácil. E essa analogia que eu trouxe das cartas é a mesma coisa. Simples, muito simples. A vida é como é, não como eu quero que ela seja. As cartas me foram dadas e todo tempo eu tô pegando uma carta nova que eu não faço a menor ideia de qual seja. E o que é que eu vou fazer com ela está nas minhas decisões. Na decisão de como eu vou viver a minha vida. Eu posso viver reclamando da minha condição, eu posso viver buscando a sorte o tempo inteiro, ou eu posso ser inteligente, eu posso ser articulado e fazer a minha sorte. E ainda assim pode ser que você esteja com tudo perfeito para fazer sua sorte. Perfeito, você fez tudo. E aí vem lá a vida e te dá uma cartada que estraga tudo. E a tudo dai graça, que todas as cartas vêm para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Todas as cartas vêm para isso. Porque quando a gente tá com o nariz lá em cima, vem Deus e tira o nosso tapete pra gente aprender sobre humildade, sobre paciência, sobre generosidade. Ainda que a gente fique com raiva, que a gente fique triste, tá tudo bem, a gente pode xingar, chorar, errar, tudo bem. Uma coisa é a gente manifestar a emoção, outra coisa é a gente amargurar o ódio, a raiva, o rancor da vida, de Deus, do outro. E lembrando que cada pessoa que está no nosso caminho é uma expressão de Deus. Então, quando você fala Deus, não é uma pessoa, um ser de barba branca que vai vir, entendeu? Dar as cartas. Aquela pessoa que te irrita é uma carta que Deus colocou na sua vida. Aquelas pessoas na sua casa, tudo aquilo, são cartas. E aí você tem parceiros de jogo, né? Alguns que é mais gostoso jogar, outros que dá mais certo jogar, outros que te irritam. Mas é bom de jogar com eles porque eles te desafiam. É um jogo bom. Outros que roubam o tempo inteiro. E aí você precisa decidir se você quer continuar sentando nessa mesa com gente que te rouba o tempo todo. É com essa galera que você quer jogar? Essa é a mesa que você quer estar? Então é simples, mas não é fácil. Como uma maratona de 42 quilômetros. Um pé na frente do outro. Muito simples.
mas não faço. E é isso, gente. Espero que tenha trazido bastante consciência, reflexão. Pensa na vida de vocês. Aceitem as cartas que a vida te deu. Lide o melhor que você puder com elas. E faça a decisão de ser um jogador estratégico, inteligente. Mas eu não sei jogar, eu vou aprender. É só um jogo, eu só preciso aprender. Tá bom? E é isso. Um beijo e até os próximos encontros por aí. Beijo!